dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. Um dia chuvoso, um pouco frio, mas com a graça de Deus estamos aqui para aprendermos mais da sua palavra. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje é a aula de número 7. Os irmãos se lembram que nós vimos na semana passada quais foram as distinções que nós estudamos, sobre o que nós tratamos semana passada? Qual foi a lição da semana passada, irmãos? E nós falamos sobre? Exatamente, nós falamos sobre o direito da vida eterna, dos benefícios de Cristo e da posse desses benefícios. O direito a essas coisas nós já conquistamos todos por causa de Cristo Jesus, então quando nós nos apropriamos de Cristo, nós já recebemos o direito a todos eles, mas nós vamos tomando posse deles à medida em que nós andamos na nossa vida cristã. E nesse sentido nós refletimos um pouco sobre a natureza das boas obras. Nós refletimos sobre em que sentido as boas obras são necessárias para a salvação. Não como causa da salvação, mas como meio estabelecido por Deus para nós termos a posse de todas essas coisas. Então, nossa lição hoje é a pergunta de número 7. Nós podemos perder a nossa justificação? Muito obrigado. E o que os irmãos acham? Nós podemos perder nossa justificação? Isso. Em suma, é isso mesmo. É o resumo da lição. Na verdade, nós vamos ver 2 pontos. Esse é um desses pontos que nós vamos observar. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem em pé para a gente fazer a leitura em conjunta da resposta dessa pergunta. Eu vou fazer a pergunta, os irmãos respondem com a resposta. Eu acho que não está passando. Não. Bom, agora acho que foi. Certo? Então, podemos perder nossa justificação? Vamos responder todos juntos. Sentar? Então, observe que a nossa resposta aqui tem 2 pontos. O primeiro ponto é o fato de que ela decorre somente da fé, e o segundo é porque Cristo a protege pela sua intercessão. Então, são as 2 coisas que nós vamos refletir nesta manhã, sobre a natureza da própria justificação pela fé, que impede que ela seja perdida, e porque nós temos alguém que a garante nos céus, que é Cristo Jesus. E por isso nós podemos ter segurança quanto à nossa justificação. Paulo nos lembra que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque somos revestidos de sua justiça. Alguém lê para mim Romanos 8:1, por favor? Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma afirmação categórica de Paulo, que inicia aquele capítulo que nós vimos nas últimas semanas, que trata sobre a segurança quanto à nossa salvação. O que a gente se lembra sobre Romanos capítulo 8? O que Paulo está argumentando para nós em Romanos capítulo 8? Ele mostra para nós, depois de mostrar nos capítulos anteriores, que pela fé nós recebemos a Cristo Jesus e somos revestidos da sua justiça. Nesse sentido, nós podemos ter a certeza de que nós atingiremos a consumação do propósito da justificação, que é a nossa glorificação. Ele vai falar que nós somos herdeiros de Deus, e nesse sentido nós temos o Espírito como garantia de que nós somos filhos de Deus. Ele fala que todos os problemas e sofrimentos do presente, na verdade, são meios que Deus usa para o nosso aperfeiçoamento. Ele vai falar sobre a intercessão do próprio Espírito Santo. E aí a gente vai chegar naquele ponto que a gente refletiu na semana retrasada e na semana passada, a partir do verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como os irmãos devem se lembrar, a ideia desse texto é mostrar para nós a ordem da salvação e mostrar para nós que, uma vez que nós temos a posse de um dos elos dessa corrente, nós temos a certeza da posse de todos eles. Nós ainda não fomos glorificados, mas nós já temos o direito à glorificação, e nesse sentido nós apenas esperamos isso, que é absolutamente certo na vida daqueles que foram chamados e justificados. Então a doutrina da justificação é uma doutrina que dá para nós a certeza. Nós vimos também, justificação, qual que é a ideia de justificação? É a ideia de estar num tribunal, e nesse tribunal Deus nos considerar justos diante dele. Então uma declaração jurídica, uma declaração forense. E o contrário dela é justamente condenação. Se nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos por Deus, isso significa que nós não somos mais condenados ou declarados culpados por causa dos nossos pecados. E nesse sentido, nenhum de nós nunca mais será culpado diante de Deus. Nunca mais será atribuída culpa a nós por causa do sacrifício e dos méritos de Cristo Jesus. Então vamos, em primeiro lugar, refletir sobre esse primeiro ponto. A justificação decorre somente da fé. Mais uma vez, nós vamos relembrar coisas que nós já vimos. O que a gente viu? A gente viu que a fé é um dom outorgado por Deus. E nesse sentido, ela não depende do homem. Nós falamos sobre isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos concede a fé. Ele nos dá aquilo que nós chamamos de fé habitual, a disposição para crer, nos capacitando e habilitando para isso. Nós então recebemos de Deus como um dom sobrenatural, que não pode ser recebido pela ordem natural das coisas. Mas o Espírito Santo é quem nos habilita a crer e nos concede também a fé na palavra de Deus como sua revelação sobrenatural. Ainda que o homem responda à ação de Deus confirmando sua união com Cristo, é Deus quem concede o dom da fé. É Deus que, em primeiro lugar, nos une a Cristo, e nós apenas respondemos e confirmamos isso que nos foi feito anteriormente. E Ele não exige nada de nós para a justificação, a não ser a fé que Ele mesmo concede. Então, aquelas boas obras que nós vimos semana passada não são exigências para a justificação. Aquelas boas obras, na verdade, são o caminho para uma vida de santificação que decorre do fato de nós sermos justificados. Então, uma vez justificados, nós sempre somos justificados por causa dos méritos de Cristo. Uma vez tendo recebido a fé, nós recebemos aquilo do que a fé se apropria, que é Cristo Jesus e os seus méritos. Então, se tudo isso é o que baseia a nossa justificação, logo nós não podemos perdê-la. Esse autor que é citado aqui no livro, John Owen, que nós já vimos em algumas lições anteriores, ele vai enfatizar esse primeiro ponto da nossa aula. Ele diz: somente a fé, ou a doutrina da justificação somente pela fé, nos lembra que apenas a fé é exigida da nossa parte como algo importante em relação à justiça, ou com que cumprimos a sua concessão e comunicação divina, ou a recebemos para nosso uso e benefício. Pois apesar de essa fé ser em si mesma o princípio radical de toda obediência, ou seja, a fé é o que motiva e principia uma vida de obediência, como nós somos justificados por ela, seu ato e dever é tal, ou de tal natureza, que nenhuma outra graça, dever ou obra pode ser associada a ela ou considerada. Os irmãos entenderam o que ele disse? Essa citação é tirada do livro que nós lemos. O que ele está afirmando aqui sobre somente a fé? O que os irmãos entenderam desse texto? Estamos por partes então. Com relação à justiça, ou seja, o fato de sermos considerados justos por Deus, apenas a fé é exigida da nossa parte. E isso considerando o fato de quem nos concede é o próprio Deus, certo? Então, para que nós sejamos justificados, apenas a fé é exigida. É bem verdade que na nossa vida cristã, Deus nos exige mais coisas do que apenas a fé. Ele exige de nós uma vida de obediência a Ele exige de nós uma vida de santificação. Mas como nós vimos, não são essas coisas que são consideradas para que nós sejamos considerados justos. Aí ele vai falar que essa fé é sim o princípio da nossa obediência. Essa fé é o que motiva em nós uma vida de obediência a Deus. Mas nem mesmo essa obediência que é resultado dela é considerada nesse aspecto da justificação. Nós somos justificados apenas pela fé. Nenhum ato ou dever ou qualquer graça que acompanhe a fé, nenhum deles pode ser associado para a nossa justificação. Para a justificação, não. Para a vida cristã, sim. Como resposta, como efeito, como caminho para a obtenção da posse, mas como princípio, como fundamento, ou como instrumento, melhor dizendo, para a aquisição
da justiça, nenhuma delas pode ser considerada, senão somente a fé. É isso que as Escrituras nos ensinam. E aí, ele vai argumentar em favor dessa doutrina da justificação somente pela fé em 5 passos. Por quê? Qual que vai ser a argumentação do Owen? Ele diz, olha, as Escrituras nos ensinam a justificação somente pela fé. É bem verdade que esse termo, justificação somente pela fé, não aparece nas Escrituras. Mas esse conceito é necessariamente deduzido a partir de algumas informações que as Escrituras nos dão sobre a fé. A primeira coisa, e aí nós voltamos à nossa segunda aula, a fé justificadora é uma recepção. Alguém lê para mim, por favor, João 1, verso 12? João capítulo 1, verso 12. Então, lembrando da segunda lição que nós tivemos, a fé é um órgão de apropriação. Ela é um instrumento por meio do qual nós recebemos algo. Nós usamos a analogia aqui da boca recebendo o alimento. Qual que é, o que dá o sustento ou a nutrição para o corpo? É a boca? Não, é o alimento que está sendo recebido pela boca. De forma semelhante, aquilo que dá sustento para a vida cristã, ou aqui no caso, nos faz receber a justificação, é aquilo que vem, é o mérito de Cristo que é recebido. A ênfase não está na fé, assim como a ênfase não está na boca. Uma distinção que é utilizada para explicar isso é que a fé é a causa instrumental da nossa justificação, ou seja, o instrumento pelo qual nós recebemos a justiça. E o que ela recebe? A causa eficiente, que é a graça de Deus, Deus que produz esse efeito de nós sermos salvos, e a causa material, ou seja, aquilo que é o conteúdo da nossa justificação, que nós vimos é a justiça de Cristo, tanto a sua morte na cruz, quanto a sua obediência na sua vida. É isso que nós recebemos, um instrumento que nos faz receber a graça de Deus e a justiça de Cristo, que é o material, é o fundamento da justificação. É isso que Deus considera quando Ele olha para nós, o que nós recebemos, a justiça de Cristo, e não a fé, que é simplesmente um instrumento pelo qual nós recebemos essas coisas. Então, se a fé é um instrumento, a ênfase está naquilo que ela recebe. Se a ênfase está naquilo que ela recebe, consequentemente, nós devemos considerar a Cristo como sendo o objetivo ou objeto da nossa fé. Se Cristo é o objeto da nossa fé, então nós só podemos ser salvos por esse que é o objeto. Não propriamente pelo instrumento, e não propriamente por aquilo que pode acompanhar esse instrumento, senão unicamente Cristo, que é recebido pela fé. Então essa é a primeira razão pela qual nós cremos na justificação somente pela fé, porque ele é simplesmente um instrumento pelo qual nós recebemos os méritos de Cristo, que é o que fundamenta a nossa salvação. Certo? Tudo bem até aqui? Nós já vimos em aulas anteriores, é apenas uma recapitulação. A fé é expressa pelo olhar apenas de Cristo. Então a fé não recebe a Cristo e outras coisas. A fé não recebe a Cristo e recebe também uma responsabilidade de obedecer para a salvação. Não, ela olha apenas para Cristo. Alguém lê para mim, por favor, João 3, 14 e 15. Observem que a analogia que é feita entre a morte de Cristo aqui é a analogia da serpente que foi levantada no deserto. Quando o povo estava peregrinando, eles cometeram diversos pecados contra o Senhor os disciplinou, mas o próprio Deus provê um meio para que eles fossem libertos das serpentes, que foi levantando uma serpente de bronze. E quem olhasse para a serpente de bronze era salvo, lá no contexto do livro de Números. E o que acontece com Cristo citando esse texto aqui em João capítulo 3? Ele diz, olha, assim como aquela serpente foi levantada, assim aqueles que creem em mim, ou seja, aqueles que olham para mim crucificado, são esses que são salvos, são esses que recebem a salvação. Então observem, basta apenas olhar para Cristo, nesse sentido de crer nele, receber a Cristo pela fé. Nós não olhamos ou não colocamos a nossa confiança em nenhuma outra coisa para a justificação, senão a pessoa de Cristo Jesus. E isso é excludente para qualquer outro dever ou graça que pode acompanhar isso. Não são os nossos méritos, as nossas obras ou a confiança em nós mesmos que pode nos trazer salvação, ou em qualquer outra pessoa, apenas em Cristo Jesus. Nós olhamos apenas para Cristo como aquele que pode nos salvar. Em terceiro lugar, a fé denota a aproximação de Cristo. Então, não apenas um olhar para Cristo, mas se achegar a Ele para receber vida e salvação. Alguém lê para mim Mateus 11, 28, por favor?
Então, a ideia aqui é que Cristo nos chama para recebermos dele a vida, o alívio, a salvação plena que apenas ele pode conceder. Então, vejam esses 3 primeiros pontos que nós temos até aqui. Pela fé, nós recebemos unicamente a Cristo. Pela fé, nós olhamos apenas para Cristo como aquele que pode nos salvar. Pela fé, nós nos aproximamos de Cristo, aquele que pode nos dar vida, que pode nos conceder alívio. Agora, em quarto lugar, a fé é uma fuga em direção ao refúgio. Nós nos aproximamos de alguém que pode nos trazer refúgio. Hebreus capítulo 6, verso 18. Então, o autor de Hebreus chama Cristo de um refúgio para o qual nós corremos, nós fugimos para não sermos condenados. Esse, inclusive, é a ideia de propiciação que nós já vimos, né? Nós temos, em primeiro lugar, com a ideia de propiciação, o fato de que Deus nos cobre e não enxerga mais o nosso pecado, mas, ao mesmo tempo, nós somos cobertos por Cristo, que recebe a ira em nosso lugar, como nosso escudo, como uma fortaleza de fato. Ele recebe aquilo que nós deveríamos receber por causa dos nossos pecados. Essa é a analogia que é feita no Salmo de número 2, por exemplo, versículo de número 12, que são bem-aventurados aqueles que se refugiam no ungido do Senhor. Aqueles que têm no ungido do Senhor o seu refúgio, por quê? Qual que é a argumentação lá? A ira de Deus vai ser derramada. Só foge da ira de Deus aqueles que se refugiam no ungido do Senhor. E por fim, a fé é confiança, descanso, apego, aguardo em Deus. Alguém lê para mim, por favor, a resposta da segunda pergunta do nosso livro, que nós já estudamos? Qual que é a pergunta e a resposta de número 2 do nosso livro? Então, nós temos aí alguns aspectos que nós vimos. A questão da aceitação, que ela é possibilitada apenas por Deus, pelo Espírito Santo. Mas nós também, o que nós recebemos quando nós temos fé? Nós recebemos o descanso em um Deus que é fiel. Nós recebemos a confiança e o apego a esse Deus a ponto de nós vivermos uma vida serena de confiança em Deus. E qual que é o contrário disso, os irmãos se lembram? É justamente confiarmos em nós mesmos. É nós confiarmos nas circunstâncias, confiarmos nas coisas, que é justamente o que marca a incredulidade. A nossa confiança nos faz termos total apego e descanso em Deus, a ponto de que toda a nossa vida passa a ser movida por isso. Então, quais são os 5 pontos ou 5 argumentos em favor da justificação somente pela fé? A fé é a aceitação. Então, o foco não está na própria fé, mas naquilo que ela recebe, naquilo que ela aceita, que é a justiça de Cristo. Em segundo lugar, a fé olha apenas para Cristo, como aquele que pode salvar. Em terceiro lugar, essa fé é uma aproximação de Cristo como aquele que pode conceder vida. É uma fuga, em quarto lugar, em direção ao refúgio, o único que pode nos livrar da condenação. E em quinto lugar, é confiança, descanso, apego, aguardo em Deus. O que esses 5 argumentos têm em comum, irmãos? Que corroboram com essa ideia da justificação somente pela fé? Exato. Uma ação divina e não uma ação humana propriamente. Ainda que a fé seja um ato humano no sentido de que nós respondemos a isso, possibilitados por Deus, toda a ênfase que é trazida aqui é uma ênfase em Deus, como aquele que gera a fé, aquele que é o alvo da fé, aquele que possibilita a fé, aquele que nos faz recebermos os efeitos da fé, toda a ênfase aqui é em Deus. Nesse sentido, não pode haver espaço para mérito algum da parte do homem. Mesmo que a nossa vida cristã necessariamente nos leve às obras, como nós vimos semana passada, não são elas que nos fazem estar nesse estado de justificação diante de Deus, senão unicamente a ação do próprio Deus. Então, as Escrituras claramente nos ensinam que a nossa justificação se dá apenas pela fé. Ela utiliza essa linguagem da justificação pela fé. E como que nós podemos então concluir que é somente pela fé? Pelo fato de que Deus nos concede esse instrumento pelo qual nós recebemos todos os méritos de Cristo para a nossa salvação. É Ele quem nos concede essa confiança apenas nele, a parte de méritos, a parte de obras,
a parte de capacidades humanas, a parte da obediência, coisas que são boas, que são requeridas de nós, mas não como o fundamento da nossa justificação, não como instrumento para a sua recepção. E aí o Owen vai falar: pois se supõe aqui que quem crê está convencido de antemão da sua condição perdida, e que se permanecer nela, perecerá por toda a eternidade. Ele não tem nada em si mesmo para se livrar dessa condição. É preciso se dirigir a algo maior a fim de obter alívio. Para esse fim, ele considera Cristo exposto diante de si e proposto na promessa do Evangelho. Ele o considera um caminho santo e seguro para a sua libertação e aceitação junto a Deus. Então, qual que é o estado que está sendo narrado aqui? Alguém que está perdido. Alguém que reconhece que está perdido. Que não tem condições por si mesmo de sair dessa situação, mas que caminha diretamente para a condenação eterna. Ele sabe que não pode livrar a si mesmo. O que ele faz então? Ele olha para Cristo, o único que pode trazer justificação, o único que pode trazer verdadeira libertação. E ele busca alívio e refúgio nesse Cristo. São os argumentos que foram usados no slide anterior, justamente essa ideia, pois não? Isso. Isso. Sim e não. A ideia é, ele sabe que ele tem algum tipo de débito, por isso ele tenta alguma forma, alguma excusa diante de Deus, é por isso que existem tantas religiões por aí. As pessoas tentam de alguma forma aliviar sua consciência nesse sentido, por meio de obras humanas, religiões falsas, mas ele ao mesmo tempo suprime essa condenação. Então muitas pessoas vão negar intelectualmente que são pecadoras ou que são condenadas, porque elas estão em um estado de tanta escravidão que elas ficam cegas diante dessa realidade. Mas essa é uma realidade de todos aqueles que não recebem a Cristo. Isso. Há graus de consciência maior ou não. A ideia é, todos eles têm acesso a essa conclusão. Se eles refletirem corretamente, eles vão chegar nisso. Alguns têm uma consciência mais apurada, por isso tentam se livrar dessa consciência fazendo caridade, boas obras e tal. E outros já estão tão cegos que nem ligam mais para essa acusação da consciência, por assim dizer. Tem a consciência cauterizada, é assim que Paulo utiliza essa expressão, né? Impedida de chegar a essas conclusões. Certo? Então, esse é o estado de nós diante da promessa ou da oferta do Evangelho. Nós somos convencidos por Deus de que nós somos perdidos, é o primeiro passo, é o arrependimento. Então, pela fé, nós nos dirigimos a algo muito maior que pode obter o alívio para nós, que é Cristo Jesus, como ele nos é exposto no Evangelho. Então, quem age com esse tipo de fé, declara a si mesmo perdido, desamparado, desesperado, desolado, pobre, orfanado, daí se coloca toda a sua esperança e expectativa somente em Deus. A natureza dessa fé é uma natureza que nos tira qualquer tipo de participação da nossa parte. Ficou redundante, mas é justamente essa a ideia. Nós não temos condições por nós mesmos de conseguir aquilo que pode nos trazer libertação e salvação. Então, nós precisamos reconhecer toda a nossa perdição, o nosso desespero diante da nossa situação, para então buscarmos o remédio em Cristo, apenas em Deus. Por isso, a natureza dessa fé é uma natureza que exclui qualquer tipo de participação ou obra da parte do homem. Então, ainda que a expressão justificação somente pela fé não ocorra nas Escrituras, ipsis literis, elas afirmam que a justificação ocorre por meio da fé pelo sangue de Cristo. Romanos 3, 25. Quem lê para mim, por favor? Qual que é a ideia aí que o texto está passando? Qual que é o meio para fugir da consequência natural dos pecados que Deus, em um certo período, tolerou? A ideia é, Deus propôs o sangue de Cristo como propiciação. A ideia de cobrir, de que ele não mais enxerga a nós, mas ele enxerga a justiça de Cristo e derrama sobre ele a sua justiça pelos nossos pecados. Qual que é o instrumento para que a gente obtenha essa propiciação? É a fé, mediante a fé. Então, uma vez que a justificação é proposta pelo sangue de Cristo, pela fé,
necessariamente nós concluímos que ela é o único instrumento pelo qual nós podemos nos apropriar dos méritos de Cristo. A fé relativa ao sangue de Cristo é aquela pela qual foi feita a propiciação pelo pecado. Aqueles que creem na eficiência do sangue de Cristo para a salvação são aqueles que são libertos da condenação, a parte da sua confiança em si, unicamente confiando no sangue de Cristo Jesus. A parte dessa propiciação, ou seja, do sangue de Cristo, não há salvação. E ela não permite associação com quaisquer outras graças ou deveres. Se não fôssemos justificados somente pela fé, então qualquer outra qualificação deixaria em dúvida a nossa justificação, pois teríamos de fazer algo além de apenas receber a Cristo. E aqui que está o cerne desse primeiro argumento. Se justificação fosse eu crer no sangue de Cristo, mas ao mesmo tempo crer que eu preciso corresponder a isso com boas obras, que eu preciso fazer algo para ser aceito diante de Deus, é óbvio que nós poderíamos duvidar da nossa justificação, porque dependeria de alguma forma de nós. Nós que somos mutáveis, que somos voláteis. Mas uma vez que não depende da nossa volatilidade, uma vez que não depende das nossas condições diante de Deus, é que nós podemos crer que ela não pode ser revogada ou perdida, porque ela é dada por Deus, garantida por Deus, concedida instrumentalmente por Deus, tudo baseado apenas em Deus. Então a primeira razão pela qual nós não podemos perder a nossa justificação é o fato de que ela é somente pela fé que Deus nos concede, pela fé que tem como objeto apenas a Cristo Jesus, independentemente das nossas obras. Certo? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Consideração? Comentário? Ficou clara a argumentação aí que o Owen trabalha sobre essa questão? Podemos prosseguir? Certo, então vamos para o nosso segundo ponto. Primeiro ponto, então, que nos dá certeza de que nós não perderemos a nossa justificação é o fato de que ela é feita unicamente pela fé, que é concedida por Deus, que tem como objeto unicamente a Cristo. Mas, em segundo lugar, a nossa justificação é protegida pela intercessão de Cristo. É a segunda garantia que nós temos de que não perdemos a nossa justificação. O que é isso aqui? É um sacerdote, certo? Um sacerdote segundo as descrições levíticas do Antigo Testamento. Deveria ter uma roupa específica, deveria cumprir rituais específicos, deveria utilizar móveis específicos. Os irmãos se lembram, a gente viu um pouco sobre o funcionamento do sistema levítico do Antigo Testamento. E qual que era o objetivo daquele sistema levítico? O que os irmãos se lembram? Que a gente viu sobre o tabernáculo, sobre o sacerdote. Qual que era a função de tudo aquilo? Exatamente. Era um meio para chegar à presença de Deus, certo? Exato. A ideia é que Deus nos criou para vivermos na sua presença, o pecado fez separação entre nós e Deus, e Deus então provê os meios para que nós retornemos à sua presença e desfrutemos da sua santidade, certo? Também, a ideia tinha a preparação, tinha a purificação, mas tinha as regras para a própria presença de Deus e as consequências disso. Então toda a vida cristã ali era, a vida do povo de Deus era descrita nesses termos. Isso. Exatamente. E nós tínhamos a função do sacerdote como uma espécie de mediador. Alguém que era escolhido por Deus, que era da descendência de Arão, da tribo de Levi, e ele deveria fazer algumas coisas. É ele quem faria essa mediação entre o povo e Deus, por meio dos sacrifícios, por meio dos rituais, da queima de incenso, como ele está fazendo aqui. E se os irmãos se lembram, nós vimos que a função do sacerdote era uma função dupla. Ele tinha a função de oferecer sacrifícios, ou seja, fazer a reparação do povo diante de Deus, para que o povo fosse purificado, fosse preparado para estar na presença de Deus. Mas ele também tinha a função de interceder pelo povo junto a Deus. É ele quem orava pelo povo. E essa ideia do incenso, o incenso fazia essa ideia de que ele apresentava diante da presença de Deus os motivos ou a necessidade do povo. E por que isso é importante? Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então ele também tem uma função dupla nesse sentido. Por que Cristo é o nosso sumo sacerdote? Porque ele ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício. Ele não é apenas o sacerdote, mas ele é a própria vítima que se oferece para ser morto. Mas, ao mesmo tempo, Cristo também tem o seu ofício de intercessão. Isso é importante, irmãos, porque quando nós falamos sobre os ofícios de Cristo, aliás, os irmãos se lembram quais são os ofícios de Cristo? Como nosso mediador? São 3 ofícios.
Primeiro, não diria o primeiro, mas ele é sacerdote. Quem mais que ele é? Exatamente, profeta, sacerdote e rei. Ele é o nosso profeta porque ele nos revela a vontade de Deus. É o nosso sacerdote por causa dessas duas coisas. Ele se oferece como sacrifício e intercede por nós. E ele é rei porque ele nos governa e dirige a sua igreja combatendo os seus inimigos. Tem pessoas que observam a história de Cristo e dizem que ele exerceu esses ofícios separadamente. Então, por exemplo, nos seus 3 anos de ministério, ele foi profeta porque ele ensinou a vontade de Deus para o povo. Aí na cruz ele foi sacerdote porque ele se ofereceu como sacrifício. E quando ele ressuscita, ele se torna rei, porque agora ele está vitorioso, exaltado, e ele governa a sua igreja até a destruição dos seus inimigos. Não é verdade. Ele é profeta, sacerdote e rei em todo o seu período como mediador, desde a sua humilhação até a sua exaltação. Ele continua sendo o nosso sacerdote, continua sendo profeta. Isso é importante porque se nós considerarmos que ele foi sacerdote apenas na sua morte, nós ignoramos a sua intercessão contínua por nós. Qual que é a ideia do autor de Hebreus? Ele fala que ele é o sumo sacerdote que se assentou à direita de Deus para interceder continuamente por nós. Em outras palavras, para garantir os efeitos da sua redenção por nós. Para garantir que os seus méritos são aplicados a nós. Para garantir que o seu Espírito é enviado para que todas essas coisas sejam experimentadas por nós. Então é isso que a ideia de Cristo ser sacerdote nos passa. Que ele não apenas entregou o seu corpo como sacrifício, mas ele continua sendo o nosso sacerdote nos céus. Hebreus fala muito sobre isso. Eu separei aqui vários textos para nós lermos. E eu peço que os irmãos abram aí esses textos. Cada um abre um texto, por favor, para a gente ler. Alguém lê, por favor, Hebreus 2, 17 e 18. Depois alguém, o 4, 14 e 16. Alguém, o 6, 19 e 20. 7, 24 e 25. 8, 1 e 2. E por fim eu terminarei lendo o 9, 24. Então é texto para todo mundo aí ter oportunidade de ler. Observe que os dois aspectos estão presentes aí. Em primeiro lugar, a ideia de sacrifício, porque ele se oferece como propiciação. Mas essa ideia de socorro é justamente o fato de que ele viveu como nós, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas fraquezas, as tentações que nós passamos, e ele intercede por nós para que nós também as vençamos. Ele nos dá o socorro. Essa é a ideia que está aí no texto. 4, 14 a 16. Então vejam só, é o sumo sacerdote que adentrou os céus. Ele está nos céus, conhece as nossas fraquezas e pode nos trazer socorro e graça quando nós o buscamos. Essa é a ideia, ele está intercedendo por nós nos céus. 6, 19 e 20. Sumo sacerdote para sempre, não apenas no seu sacrifício na cruz, mas ele continua sendo o sumo sacerdote. Inclusive essa linguagem é emprestada do Salmo 110, que fala que o Senhor o convidou para sentar à sua direita. Inclusive nós vamos falar um pouco sobre esse salmo hoje à noite. No discurso de Pedro ele cita esse salmo falando da exaltação do nosso Senhor. Cristo, assentado à direita de Deus, está lá intercedendo por nós e nos garantindo os benefícios da sua intercessão. Próximo texto. 7, 24 e 25.
vivendo sempre para interceder por eles. A ideia aí é ligar aqueles que se achegam a Deus para a salvação com a intercessão contínua que ele faz em favor daqueles que são seu povo, aqueles que são salvos. 8, 1 e 2. Então vejam mais uma vez essa ênfase. Ele está sentado à direita de Deus e lá ele exerce o seu sacerdócio. Um sacerdócio que não foi restrito apenas à sua morte, mas ele continua à direita de Deus intercedendo por nós. E por fim, o 9:24, eu farei a leitura, diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Observem a expressão que ele usa, para comparecer agora diante de Deus por nós. Por que é que Cristo está à direita de Deus? Por nós, em nosso favor, garantindo aquilo que ele nos conquistou pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua vida de obediência, agora nos é feito efetivo pela obra de Cristo como intercessor. Então, essa é a ideia que nós queremos passar quando falamos que ele é sacerdote. Ele continua intercedendo por nós, ou seja, fazendo efetiva a sua mediação, fazendo efetivos seus méritos em nós, inclusive para a nossa justificação. O Catecismo de Heidelberg fala um pouco sobre isso. Ele diz: o nome de Cristo significa ungido. Por que Jesus tem também este nome? Por que ele é chamado de ungido? Porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Então ele continua sendo profeta, continua sendo sacerdote e continua sendo rei, com uma ênfase especial aqui na sua intercessão em nosso favor. Catecismo de Westminster, a mesma coisa. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. E como é que Cristo faz essa intercessão? Apresentando-se em nossa natureza continuamente perante o Pai no céu. Então ele é um lembrete, em primeiro lugar, para Deus, da natureza humana, porque um homem está nos céus. Deus se lembra da humanidade tendo um homem ao seu lado, pelo mérito da sua obediência e sacrifício cumpridos na terra. Então ele é alguém que está qualificado para estar diante de Deus. Ele não está diante de Deus como homem, simplesmente em um estado neutro, como estava Adão antes da queda, mas como alguém que obedeceu e cumpriu as estipulações de Deus e por isso tem méritos para o seu povo, declarando ser a sua vontade que seja aplicado a todos os crentes, respondendo a todas as acusações contra eles. Então, todos esses méritos da sua obediência e sacrifício são declarados por Cristo como sendo a vontade dele que eles sejam aplicados a nós. Então ele fala: olha, Pai, esses méritos eu quero que sejam aplicados aos meus filhos na terra. Eu quero que eles sejam livres das acusações de Satanás, porque eles não têm mais condenação. Eles não têm mais culpa atribuída a eles, porque eles foram justificados por mim, adquirindo-lhes paz de consciência. Essa é a ideia do socorro em Hebreus. As pessoas buscam socorro em Deus para não serem condenadas, porque Cristo está lá dizendo que eles não têm mais condenação. Eles não têm mais razão para serem condenados, não obstante as faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça e a aceitação de suas pessoas e serviços. Nesse sentido, nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo que está à direita dele, intercedendo por nós. Então observem a profundidade que é a intercessão de Cristo nos céus. Ele não está apenas fazendo uma ponte para que os nossos pedidos de oração individuais, e que muitas vezes falam só sobre os nossos desejos, sejam aceitos por Deus. Não, é algo mais profundo. Ele está lá garantindo a nossa salvação, garantindo a paz da nossa consciência, garantindo a nossa justificação, nos dando a certeza de que uma vez justificados, nós nos apresentaremos no tribunal de Deus e seremos todos livres de qualquer condenação e de qualquer culpa. É por isso que ele está nos céus à direita de Deus, garantindo e efetivando a nossa salvação, os seus méritos sendo aplicados a nós, nos livrando da nossa consciência corrompida por causa das faltas que nos são diárias, nos trazendo confiança junto ao trono da graça e nos fazendo aceitos por Deus a despeito das nossas iniquidades.
Nós temos muitos outros textos nas Escrituras que falam sobre Cristo como intercessor. Por exemplo, João 17, nós temos a oração sacerdotal de Jesus, porque ele intercede por aqueles que ficam no mundo. Alguém lê para mim, por favor, João 2, versos 1 e 2? João 2, versos 1 e 2. Perdão, é 1 João, eu disse errado. 1 João 2, versos 1 e 2. Primeira epístola de João. Então, nós temos um advogado junto a Deus. Quando nós pecamos, nós temos alguém que diante de Deus nos defende. Por quê? Porque a sua justiça nos foi atribuída, nos foi imputada. Romanos 8,34 vai ligar essa ideia justamente naquele texto que a gente viu que fala sobre certeza, sobre confiança na salvação, dizendo: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele liga a morte de Cristo com a nossa justificação, como no verso 33, e agora diz: a garantia de que nós não seremos condenados é porque ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Nesse sentido, a aplicação da vida e da morte de Cristo está intimamente ligada à sua intercessão. A morte de Cristo é o meio da aquisição ou obtenção da vida, mas a sua intercessão é o meio de aplicá-la de forma total a nós. Porque por meio da sua intercessão e por meio do fato de Cristo estar à direita de Deus, ele nos envia seu Espírito. E por meio desse Espírito, todos esses méritos de Cristo nos são aplicados. E aquilo que é nosso por direito vai sendo da nossa posse também, como nós vimos na semana passada, por meio da ação do Espírito, por meio da intercessão de Cristo à direita de Deus. Sua intercessão renova os méritos de sua morte e obediência em prol das suas ovelhas diante de Deus no céu. Essa é a função de Cristo diante de Deus, nos trazer a garantia dos seus méritos sendo aplicados a nós, as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre nós, o fato de que todos os dias ele está lá diante de Deus intercedendo por nós. E quem enfatiza isso é um outro autor contemporâneo do Joe Owen, que também é citado aqui, que é o Thomas Goodwin. Ele diz: devemos nossa permanência na graça a todo momento ao fato de ele estar assentado no céu e interceder a cada momento. Por que nós temos a certeza de que estamos no estado da graça? Porque ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Cristo está lá garantindo a nossa permanência nesse estado. Assim, Cristo teria de renunciar a seu ofício como sacerdote para que alguém perdesse a justificação, negligenciando o seu povo e se esquecendo dele. Coisa que nós sabemos que Cristo de forma alguma pode fazer. E aí o autor do nosso livro conclui: Jesus está infinitamente mais interessado em manter a justificação de seu povo do que ele jamais estará. O Pai também está seguro de que o Filho cumprirá o ofício de sumo sacerdote por seu povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não Jesus, sem dúvida. Afinal, o Pai fez uma declaração e Cristo deseja honrar a declaração do Pai com o cumprimento de seu chamado para ser o sumo sacerdote fiel e solidário. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, declarado por Deus sacerdote eterno e, consequentemente, ele exerce essa função eternamente em nosso favor. E eu queria concluir, irmãos, citando um hino que eu trouxe para os irmãos, a gente está aprendendo este ano, que enfatiza justamente a magnitude dessa ideia de Cristo interceder por nós nos céus. Eu queria enfatizar isso, irmãos, porque infelizmente nos dias de hoje nós temos uma série de músicas que nós cantamos que muitas vezes trazem letras que são pobres teologicamente. Talvez letras que até não tenham nada de errado, mas que não trazem a riqueza e a profundidade da nossa relação com Deus, como nós temos visto nessas aulas. Vejam a profundidade da obra de Cristo por nós. Ele não apenas morreu em nosso favor, mas nós temos visto, ele obedeceu toda a sua vida em nosso favor, ele ressuscitou em nosso favor, ele subiu aos céus e está à direita de Deus também em nosso favor. São coisas que nos trazem uma compreensão mais clara da nossa relação com Deus e que nos ajudam a viver uma vida cristã com mais tranquilidade de consciência. Quão melhor é para nós sabermos que nós temos um advogado junto a Deus, que nos socorre nos momentos que nós pecamos, que nós falhamos. E hinos como esse
nos trazem a profundidade dessas realidades doutrinárias de forma mais poética, de forma mais concreta para nós nos lembrarmos. Vejam só a profundidade do texto. Diante do trono de Deus nos céus tenho perfeita intercessão. Do sumo sacerdote o amor que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está e escrito em seu coração. Enquanto nos céus ele estiver, seguro ali eu estarei. Qual que é a ideia que nós temos aqui? O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento quando ele entrava no tabernáculo? Ele ia com um peitoral que tinha o nome das 12 tribos de Israel, como que representando elas diante de Deus. A imagem que Hebreus nos traz é de Cristo também adentrando o tabernáculo celestial, mas carregando o nome individual de cada um de nós. Cristo chega à presença de Deus carregando o nosso nome em seu próprio corpo entregue como sacrifício. E o fato dele estar nos céus nos garante segurança, intercedendo continuamente e perfeitamente por nós. Isso nos mostra que nós podemos ter segurança mesmo nos dias de provação e tentação, como nos diz a segunda estrofe. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu para minha vida libertar, satisfazendo o santo Deus que me perdoa ao ver Jesus. Qual que é a ideia aqui? Justamente a da obediência passiva de Cristo. Ele morreu na cruz e o fato dele ter morrido faz com que Deus olhe para Cristo quando ele nos perdoa. Ele vê Jesus, vê os méritos de Jesus e então nos perdoa, nos trazendo alívio da nossa culpa, da nossa consciência culpada. E por fim, a conclusão do hino. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição. Ou seja, uma justiça que não é minha, mas que é de Cristo atribuída a mim, que é feita minha, mas que é alheia a mim. O grande e imutável eu sou, ou seja, aquele que não muda e por isso nos dá certeza de que a salvação também é plena e perpétua. O Rei da graça, o Rei dos céus. Unido a ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador. A ideia da união com Cristo. Vimos também nas aulas passadas o que garante a nossa posse dos benefícios e méritos de Cristo. O fato de que nós somos unidos a Ele. O fato de que nós estamos escondidos nele e que quando Deus nos vê, Ele na verdade vê a Cristo Jesus. Então veja, doutrina da intercessão de Cristo, da ascensão, doutrina da obediência passiva de Cristo, da justificação, da união com Cristo, todas trazidas de forma poética para nós nos lembrarmos da nossa relação com Deus. Então, hinos como esse nos servem para que nós tenhamos uma fé mais fortalecida na medida em que nós conhecemos mais ao nosso Deus. Por isso eu incentivo os irmãos a que não se contentem com letras fracas de cânticos a respeito de Deus. Letras até mesmo medíocres, que às vezes podem não ter nada de errado, mas que não transmitem com clareza e com profundidade a natureza da nossa relação com Deus. Porque são essas as verdades que nos momentos de dificuldade vão nos trazer alívio, nos trazer alento, nos lembrando da garantia da salvação que nós temos em Cristo Jesus diante de Deus nos céus. Inclusive, com o fim da nossa escola dominical, eu queria cantar com os irmãos esse hino para que nós reflitamos melhor sobre todas essas coisas que nós vimos. Então, para concluir, nós podemos ter certeza de que a obra da salvação iniciada por Deus será completada. Temos também muitos textos que falam sobre isso. Filipenses 1, por exemplo. Tenho certeza que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E com certeza isso inclui a justificação. Romanos 8, 29 e 30. A posse de um dos elos da cadeia nos dá certeza da posse de toda a cadeia. Uma vez justificados, permaneceremos sempre justificados diante de Deus. Isso em razão da própria natureza da justificação pela fé, que é o fato de que não depende de nós, como também pela contínua intercessão de Cristo junto ao Pai. Alguém está diante de Deus, orando por nós e nos garantindo todas essas realidades. E aí eu termino, mais uma vez, com o nosso catecismo maior de Westminster. Não poderão os crentes verdadeiros cair do estado da graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, em razão da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e somente de Deus permanecendo e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado da graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então veja quantas garantias nós temos aqui com relação à certeza da nossa justificação e de que nós não a perderemos. O decreto e o amor imutável de Deus, a união com Cristo e sua intercessão e o Espírito Santo permanecendo em nós. O Deus Trino está operando para nos dar a certeza da nossa perseverança. Certo, irmãos? Alguém tem alguma dúvida ou comentário, acréscimo que deseja fazer com relação
a aula de hoje.